tudo bem? Estamos aqui mais um episódio do podcast da Igreja Batista Central e dessa vez a gente vai conversar com a Tayana Manfredini. Vou chamar você de Thay, pode ser, Thay? Mais fácil, Mais pode ser. íntimo, né? À O vontade. assunto aqui, gente, vai ser várias abordagens. A gente vai falar hoje sobre um testemunho bem impactante. A Thay vai trazer a sua experiência de vida. De repente, aí você se identifica também com tudo que ela passou. E o que ela vai contar para a gente hoje sobre, principalmente, sua mudança e conversão ao cristianismo. Tudo bem, Thay? Tudo certo. Primeiro de tudo, quem é a Thay? De onde você veio? Conta um pouquinho aí da sua história para a gente. Amém. Bom, primeiro, obrigada, né, pelo convite, estar participando aqui. Espero que seja realmente edificante, né? É, com certeza. Que seja para a glória de Deus. Bom, eu sou nascida no interior do estado, sou de Joaçaba, Santa Catarina. Minha família já mora aqui desde 99, Aqui em Balneário aqui em Camboriú. Balneário Camboriú. Eu fiquei um tempo em São Paulo, então em 2009 para São Paulo. Não vim de berço cristão, né? Minha família se converteu ao cristianismo em 2001. Minha mãe primeiro, depois, né? Eu e meu Uhum. irmão. Atualmente trabalho na prefeitura, aqui no município. E tô Qual aí. área da Eu prefeitura? trabalho na área de projetos, no setor da BC Investimentos, ali na prefeitura. E aqui na igreja, ajudando aí o pessoal no imersão, com os jovens e naquilo que Deus mandar, né? Então, a gente tá aqui para contribuir. Tá, e em relação à sua vida antes da igreja, você me contou aí nos bastidores que teve uma vida. Os jovens vão entender, né? Quem é mais da a geração mais nova vai entender, uma vida louca. Que você. Como é que foi essa etapa da tua história? Olha, foi muita coisa que aconteceu assim, né? Como eu falei, gente, eu não vim de berço cristão. Então, eu tive assim, de criança, adolescente, eu fui bem o tipo nerdzona, assim, era, né, o cabeção da turma. E eu comecei a me soltar mais assim, na adolescência, juventude. E eu casei muito cedo, né? Casei com, acho que 23, 22, 23 anos, então namorei ele há algum tempo. E minha família, assim, pais separados, né? A gente teve umas histórias que não foram legais no meio do caminho. E aí teve essa situação do casamento, que eu fui traída logo depois, assim, no que eu voltei da lua de mel, descobri a Poxa. traição. Foi um negócio meio louco, assim. E aí eu fiquei um tempo casada e foi um momento que não foi legal pra mim, aquilo não bateu bem. Eu acabei também traindo o ser humano, aí eu não quis mais permanecer casada. Quando nós terminamos, foi quando eu falei, deu, agora vou viver tudo que eu quero viver. E foi Como se você se desse como recompensa, entre aspas, exatamente. né? Tipo assim, homem nenhum presta, sabe? Casamento não é pra mim, isso é, né, tudo descartável. Então, foi uma fase que assim, quando nós nos separamos, eu comecei a experimentar de tudo. Então, nós já estávamos morando aqui em Balneário, né? Uhum. Então, a primeira vez que eu estive numa igreja, que eu tive de fato esse encontro com Cristo, foi em 2001. Eu tinha 18 para 19 anos. Então, eu não conheci esse rapaz na igreja, conheci ele fora. Ele acabou indo para a igreja por minha causa, não foi Uhum. nem por causa de Cristo, foi por minha causa. E deu tudo errado, assim, né? Então, Primeira experiência não foi muito boa. eu tava o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um no mundo. E aí aquilo pra mim foi meio que uma libertação, assim, eu falei: "Ah, não quero saber de mais nada". Ah, quer saber? Agora eu vou viver. Agora eu vou ser livre. Isso. Aquela falsa liberdade, né? Que engana Eu aí sou muitos dona de mim jovens, mesmo. inclusive. E adultos também, né? Que acabam caindo Exatamente. nessa bobagem, né? Eu era a rainha do meu trono, né, então estava tudo certo. E aí foi uma fase que, assim, foi muito rolê, foi muita festa, foram muitos relacionamentos, foram muitas coisas, assim. Experimentei muita coisa, conheci muita gente. E aí tive a oportunidade de mudar para São Paulo. Fui por questões mais Uhum. profissionais, eu queria ter essa experiência de trabalhar, né, numa capital. Só que fui por causa de um relacionamento. Então, tudo que tinha para dar errado, assim, na vida, deu, sabe. E aí você vai se envolvendo com pessoas, então era relacionamentos abertos, né, então terminava um, já Uhum. caía em outro, às vezes não tinha terminado em um, já caía em outro sem terminar o primeiro.
E ali foi tudo, né? Ali foi homem, foi mulher, foi com um, foi com vários. E aí a minha vida, ela foi, É foi andando uma assim. a hora da libertação misturado com a promiscuidade, aquela coisa toda de não ter uma identidade também ali, de repente, construída, né, Thay? Você sentiu falta disso? Muito, Talvez porque como você disse, tua família, os pais separados, você também teve uma traição no casamento, que foi muito impactante, né, porque logo depois da lua de mel, você sim, disse, aham, né? uhum. Então talvez ali aquele conflito de identidade te levou para esse lado. E sem Cristo, né? Foi, Como porque ser assim, diferente. querendo ou não, eu não levei adiante a minha vida com o Cristo. Eu tive uma Hum, experiência com ele, né? mas não E aprofundou. não aprofundei. Eu saí daquilo, eu desviei, eu fui fazer as coisas que eu achava que estavam corretas. E a gente tem essa necessidade de dar uma certa validação para você mesmo, para aquilo que você está fazendo. Então, ali, de fato, eu estava tentando descobrir várias coisas, me conhecendo, querendo conhecer o mundo, querendo viver várias experiências. Então, hoje, analisando hoje, com o que eu vivo hoje, eu percebo que sim, era uma total falta de identidade, de sentido de vida, né? E de propósito. Uhum. Quando você não. Aquela coisa que fala o desenho, né? Quando É, você não sabe para onde vai, qualquer caminho qualquer serve. caminho serve. Então foi uma vida bem meio assim, né? E aí eu tive oportunidade lá nos meus relacionamentos, acabei conhecendo uma pessoa, então eu fui casada com uma mulher. E Foi nessa época, então, lá em foi São nessa Paulo. época, tava em São Paulo. Uhum. E pra mim aquilo foi assim, pronto, agora eu sosseguei. Porque aquilo me tirou daquela vida de doideira que eu tava, né? E aí eu falei, não, agora é isso aqui. E eu peitei tudo mesmo, porque todo mundo era contra, né? O preconceito que você sofre é muito grande. É, como é que sua Mas família eu. reagiu? Ah, péssimo, né? Péssimo, né? Péssimo, né? Pergunta, pergunta tradicional. Mas em algum momento, e você disse, eu sou isso mesmo. Eu levei adiante, eu peitei e Você levei peitou e adiante. falou, É, aquela Thay que casou antes lá, não sou eu sou essa agora, que vocês estão exatamente. vendo, vocês precisam me aceitar como eu sou. Exatamente. Eu nunca forcei, mas Uhum. assim, né? Quer, não quer, não quer. Tentei não arrumar briga. Eu acho que eu discuti uma vez com a minha mãe a respeito disso, que foi mais sério. A família do meu pai foi mais tranquilo, assim, entre Uhum. aspas, né? Mas com a família da minha mãe foi um pouco mais difícil. Eu tenho um irmão que também é pastor, né? Então, servindo aqui numa outra igreja. Então foi muito embate, Foi um assim. choque, Foi, né? foi, foi. Então, eu também não forcei nada, né? Mas chegou um momento que eu falei, não, eu bancava aquilo e tá tudo certo. É isso, é isso. E eu vivi aquilo. E pra mim foi super tranquilo, porque, gente, eu larguei a minha vida de doideira, eu parei de fazer tudo que eu aprontava, e agora sim, eu tô aqui casada, é só uma pessoa, sou Pois super é. fiel, sabe? Então, as coisas foram andando assim num rumo que, né, tava tudo certo. Até que chegou um Quando que momento, você percebeu que algo estava te incomodando? Porque na se verdade, não você. foi nem o relacionamento. Hum, Porque eu não conseguia, pra mim aquilo estava certo, sabe? Eu já conhecia a palavra, eu entendia que falei, não, não é isso que, né, Deus não se agrada disso aqui. Mas, Mas é que daí tem aquela frase também, Deus é amor. exato. Então, se você está apaixonada pela sua esposa e você estava naquele Uhum, momento, sim, devia ser recíproco sim, aham. e estava tudo bem, na cabeça, na sua, na dela, naquele momento, enfim, tem amor nisso, então tá tudo certo, né? É, você quer viver, Você quer, exato. você quer viver, né? Eu tinha, em alguns momentos, eu tinha, sim, aquele certo temor, mas levava adiante, né? E aí, Fechava a palavra e. exatamente. E aí foi interessante porque, assim, geralmente, na maioria das vezes, esses relacionamentos são relacionamentos conturbados, de muito ciúme, de muita traição, de muita promiscuidade. E a gente tinha respeito uma pela outra. Então não era algo que era ruim, não existia um problema. Só que ela acabou conhecendo uma pessoa que convidou ela para participar de um ritual, né? Onde usavam consagração de ayahuasca. O chá O chá, de o daime, né? ayahuasca, Chá de ayahuasca. Santo Daime. Santo daime. E aí ela foi, eu falei, cara, não tô afim. Ela foi, voltou de lá, vislumbrada com tudo aquilo. Aí eu falei, quer saber, cara, vou ver o que que é isso aí, né? Vou experimentar, afinal de O contas, né? que tem, né? Mais uma coisa, né, Thay? Aquela coisa, né? Vamos lá. Tá no inferno, abraça o capeta, né? Então, eu falei, vou conhecer. E aí eu cheguei lá, era um troço muito doido, assim, porque várias pessoas lá, eles começam a dar orientação, falam assim, ó, quem tá aqui, tá aqui. Se você tem a intenção de ficar aqui e não tomar o chá, você pode sair. Eu falei, pronto, cara, agora
vou ter que tomar, né? Aí eles foram A coisa falando. tá ficando séria. Mas lá foi realmente. Tem gente que toma, né, aquela experiência de assim, ter uma transcendência, uma experiência com a Uhum. natureza. Lá não, era fechado porque era um ritual. E era tudo misturado. Como a gente Esse conversou lá você fala em São Paulo. lá em São Lá em São Paulo. Paulo. Isso foi tudo lá. Como a gente conversou aqui Uhum. antes, né? O princípio dele é te dar uma experiência, assim, né? E lá era um ritual fechado, era uma crença e tudo mistura. Então é um pouco de Jesus Cristo, é um Um pouco pouco de do espiritismo. xamã, do Sim. espiritismo, aquele sincretismo, sabe, com o Misticismo, candomblé. sim. É uma coisa assim, tudo misturado, né? E aí você toma aquele chá, e cara, ele é servido num copinho desse tamanho, assim, um copinho de café, né? E aí você toma aquilo e eles avisam você, ó, a experiência ela começa depois que você consegue vomitar o chá. Então ele bate, ele faz o efeito, quando você vomita aquilo, Ah, é? E todo você mundo vomita ou tem alguém que não começa. Eu vomita? não vi ninguém não vomitar, sabe? É Um um chá negócio, poderoso, gente então. passando mal, assim. Poxa. Aí eu até brinco, né? Porque as pessoas falam, gente, quanto mais você vomita, mais impurezas espirituais você tá pondo pra fora. Eu fui lá, tomei o copinho, Você pensou agora, né? agora vai. Recebi um saquinho assim, tomei o copinho e só vomitei o copinho. Então, assim, tô limpinha, né? Tô de boa aqui, tá tudo certo, não tem impurezas Tudo certo. espirituais, sabe? E aí eu via todo mundo ficando super louco com aquilo, tendo várias visões. Então você via o pessoal assim, sei lá, vendo o quê, conversando, sei lá com quem. E voltavam como se fosse uma É experiência uma substância maravilhosa. alucinógena. E ele é extremamente alucinógeno, né? Eu acho que esse treco ele só não Uhum. vicia porque o gosto é extremamente ruim pra você tomar aquilo Porque tem lá. uma certa também vigilância, né? Não é assim distribuído abertamente em qualquer lugar Exatamente. e não tem um acesso tão fácil. Hoje Talvez por isso, né, Thay? a gente sabe, assim, tem algumas fazendas Uhum. produzindo, né, mas não consegue, assim, vai na Em esquina e qualquer lugar, consegue, é. né. E pouco difundido também. E aí eu sei que, assim, eu não tive nada, não aconteceu nada, dormi, depois de uma Além semana do vômito espiritual, né? o vômito espiritual, que eu estava limpinha, porque não tinha nada, né. Aí uma semana depois fui de novo, uma semana depois fui de novo, e fui de novo, e assim, nunca acontecia nada. Então chegou uma hora que eu ia lá tomar, eu vomitava e dormia. Deixava o pessoal se E batendo lá. a sua mulher Junto, junto contigo. junto. E loucona, ela via de tudo. Ela teve altas revelações, encaminhamento profissional. Foi um negócio assim, sabe? E eu, amém, cara, Abrindo as vai, tá. portas lá Pra ela deu super certo. Tudo certo, segue, né? Enfim. E a última vez que eu passei por essa experiência, eu lembro que eu cheguei em casa, que a gente passava a noite naquilo, né? Eu cheguei em casa no sábado de manhã, eu falei, cara, eu não vou dormir durante o dia, porque eu quero tentar dormir de boa à noite. E aí, quando eu fui dormir naquele sábado à noite, eu lembro que eu tive um sonho horrível, assim, foi um negócio que, né? Eu lembro que eu estava num gramadão enorme, encostado numa parede branca, assim, tinha uma luz branca ao redor do meu corpo inteiro. E aí do meu lado tava a figura, assim, a entidade daquele preto velho. E ele olhava pra mim, tentava encostar em mim, ele não conseguia, tipo, como se ele tomasse um choque e ele não conseguia. E ele Uhum. tentava encostar e não conseguia, e eu tentando acordar e não conseguia. E aí quando eu acordei, toda suada, a minha ex estava em cima de mim, assim, me olhando. Apavorada. Apavorada. Aí eu falei pra ela, eu falei, cara, eu tive um sonho muito ruim. E ela não me deixou terminar. Ela falou assim: eu percebi. Porque eu tava olhando você aqui, tinha uma luz branca em volta da tua cabeça, e eu tentava encostar em você e eu não conseguia. Aí nossa, aquilo pra mim foi assim, eu fechei na hora. Eu falei, pronto, essa praga tá dentro da minha casa, não sei o que que é, mas enfim. E eu passei outras experiências depois de ver ela conversando com alguém dentro de casa, que eu não sei o que era, enfim. E Você não aí, sabe se ela estava sob não efeito de alguma sei. substância nem Não nada, sei mas quem era, o que que ela via, né? nesse momento, tá, e você teve um estalo, assim, de: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo com a minha Na vida? hora, Qual caminho eu tô seguindo?" na hora. Que como você disse no início, você conhecia a palavra, apesar de Sim, não seguir o caminho, mas conhecia. na hora, na hora. Porque eu tive outras situações assim, né? Por exemplo, eu sofri um acidente de trânsito, na época eu estava casada, eu quase perdi a vida ali, né? E eu lembro que na época, alguém que orava comigo me falava, Thay, cuida, cuida, porque o inimigo tá de fato tentando atentar contra a tua vida. E, tipo, não vai ser assim. Passou um tempo, me recuperei. Eu lembro que eu Uhum. rodei com o carro na pista uma vez, então isso sempre ficou na minha cabeça, assim, sabe? Aí eu falei, não, tá tudo Então esse errado isso dia do aqui. sonho te Isso, marcou, aquilo ali foi um foi um negócio divisor que de assim, águas. sabe? Eu falei, não. Eu falei, eu conheço a palavra, eu sei que o que eu tô vivendo tá tudo errado, mas a impressão que eu tive é que, cara, isso aqui é mais errado que as outras coisas.
E aí, graças a Deus, eu tive a capacidade de chamar minha mãe, conversar, contei pra ela o que estava acontecendo. Ficou loucona, cara, minha mãe ficou loucona. A tua mãe pensou: "Thay, mais essa, minha filha?" Eu lembro que eu contei aquilo tudo pra ela, ela ficou muito brava comigo. Ela falou assim: "Eu não acredito". Mas você teve coragem de se abrir. Eu falei, porque eu precisava falar pra alguém, sabe. E a minha mãe, ela teve muita sabedoria pra lidar com tudo na minha vida. Porque eu fiz coisas, assim, muito vida louca mesmo, que não sei se muitos pais teriam o pulso pra lidar com aquilo. E ela sempre tratou com muita sabedoria, se incomodou várias vezes, mas tratou com muita sabedoria sempre assim. Até situações que eu passava em São Paulo, no meu casamento, falava com ela ainda, sabe, conversava, aconselhava. Mas enfim, aí nesse dia Sábia, tua mãe. ela foi comendo pelas beiradas, né. Aí aquele dia eu falei pra ela, ela ficou muito brava, muito brava. Ela falou: "Tayana, eu e o teu irmão estamos há meses sonhando com gente morta, sem saber o que tá acontecendo. A gente tá aqui orando por você e toda vez, sabe, uma sensação ruim, enfim". Falou assim: "Olha, até aqui eu aceitei teu estilo de vida, tudo que você resolveu viver, tudo que você escolheu, mas uma afronta contra o meu Deus eu não vou aceitar. Então, a partir deste momento, eu espero que você tenha uma conversa sincera, você e Deus, porque eu estou tirando minha mão, sabe, aquela coisa de mães de joelho, Nossa, filhos em pé, né? é. Eu não vou mais orar em Nossa, eu relação me a arrepiei isso. aqui, Thay. Nossa, imagina pra Parece que o mim. momento que ela disse: "Agora é com você". Isso, Uhum. sabe? Ela até falou. Eu acredito que assim, eu acho que muitas vezes Deus poupou minha vida por amor a ela, sabe? Eu acho que foi preparando o momento. E ela falou, na real, aquele momento, assim, Ela ó. entregou, Eu estou te entregando entregou pra você a Deus. Deus, de É você verdade. e Deus. A última oração que eu vou fazer a teu respeito pra Deus agora é que Ele abra teu coração e te ouça pra você poder, né. Então aquilo ali pra mim foi, assim, terrível. Acho que foi pior do que se ela tivesse me batido, se ela tivesse foi horrível, né. Ali eu coloquei a mão na consciência, e aí eu passei um final de semana orando e buscando, enfim. E ela sempre me mandava uma mensagem ou outra, aí eu comecei a ouvir uma pregação de uma pastora lá, e eu lembro que, assim, em 15 minutos de ministração, eu estava ajoelhada no meio da minha cozinha, aos prantos, sabe, reconciliando com Cristo. E naquele fim de semana, inclusive, era um fim de semana que era pra eu ter passado num retiro, Uhum. 3 dias, com a ayahuasca, e eu não quis ir. Então eu me reservei para aquilo. Ali eu vi que ali o meu casamento acabou. Então não foi problema de traição, falta de sentimento, não foi nada. A gente sentou e conversou: "Olha, você quer seguir esse caminho, ok, eu não serve pra mim". Não é a minha identidade em É, Cristo. Eu não isso aqui é sou minha vida, sabe, então minha caminhada é diferente, eu preciso conhecer mais a Cristo, viver isso aqui. E aí a gente terminou meio que assim, sabe. E ela seguiu a vida dela, eu voltei embora pra Balneário e segui numa igreja aqui e fui adiante, né. Eu tive 2 anos de caminhada ali, e assim, eu tenho muita gratidão por essa igreja, porque me abraçou, me claro, acolheu, né, as acolhimento, né. pessoas andaram comigo. Só que quando você vem de uma vida, sabe, vários Torta. problemas em relação à sexualidade principalmente, né, porque uma coisa puxa a outra, né, então você vivia um estilo de vida promíscuo, imoral, então eu tinha coisas que eu não entendia, sabe. Então fui 2 anos caminhando ali, eu não conseguia ter as respostas que eu queria, e é enlouquecedor você não ter resposta, né. E aí eu me preparei, eu fui pra uma base missionária no Espírito Santo, que é o Avalanche Missões, fiz uma escola de sexualidade lá, e lá, assim, Deus veio e tratou, sabe. E aí eu vi que eu converti de verdade, parece que não, agora a coisa eu entendi. Então o que me converteu de fato foi a palavra. Não foi pregação, não foi oração, não Uhum. foi imposição de mão, embora tudo isso seja importante, né. Você tá cheio do Espírito Santo é importante, mas você entender e você olhar pra palavra e dizer: "Não, o meu manual de vida tá aqui, tudo que eu preciso tá aqui". Aí eu comecei a mergulhar, comecei a estudar, 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 e eu comecei a ter contato com teólogos reformados, né, vai pegar aí o Hernandes Dias Hum. Lopes, o Nicodemos. Então eu comecei a ver que, assim, cara, isso é diferente. Aí começou a confrontar algumas coisas sobre o que você ouvia, sobre o que viviam, sabe. Comecei a ver que existia uma imposição muito grande da visão ministerial e não do Não do evangelho em evangelho em si, si. sabe. Aquilo Uhum. começou a confrontar muito. Foram uma série Espera de aí, eu tô seguindo coisas, né. a visão da igreja ou tô seguindo o Isso. evangelho, afinal de contas, né? Aí aquela questão de metas, meta pra isso, Uhum. meta de pessoas, meta de evento, meta financeira, eu comecei: "Cara, isso tá ficando estranho", né. Uhum.
Então a coisa foi andando assim, Foi natural, Thay, foi natural o processo? Não, o meu entendimento não foi tão natural assim. Tem é mais um perrengue aqui na história da Thay. Ô Senhor, põe Ai, a meu mão. Deus. O meu entendimento, ele foi um processo natural, né. E aí eu passei, assim, minha família passou algumas situações de saúde que foram delicadas, assim, foi uma atrás da outra, né. Meu padrasto, minha mãe, eu. Então chegou um momento que a sobrecarga foi muito grande. Eu liderava equipe, eu tinha várias Uhum. pessoas, né, de quem eu liderava. Eu estava me preparando para assumir uma igreja, sabe, estar à frente de uma igreja. Isso era outra coisa que eu não concordava. Eu falei: "Não, eu sou mulher, solteira, não bate legal para Foi. mim essa coisa de ser pastora, cabeça de igreja", enfim. E aí eu pedi um afastamento da liderança. É que você já estava tendo É, confronto ali, né. pedi um afastamento da liderança, fiquei uns 3 meses, assim, bem afastada. E aí foi quando decidi realmente sair da igreja. Não saí bem, por mais que você tente fazer as coisas de forma correta, você nunca sai bem, né. Fui taxada de inúmeras coisas, não tive uma conversa, um ponto final, né. Mas enfim, hoje eu Uhum. entendo que, assim, você não precisa de bênção de ninguém para sair, você, né, é adulto, maduro, firmado em Cristo, você segue, né. E aí, foi quando eu comecei a vir para Batista, já tinha alguns amigos que estavam aqui, vinha eventualmente, pedi um atendimento pastoral aqui, conversei bastante com o pastor Ricardo, me acompanhou um tempinho assim, me firmou um pouquinho mais na teologia reformada, e depois tendo contato com o pastor Gabriel, a gente foi conversando, moldando, né, e eu fiquei um bom tempo, assim, de bastidores, Hum. dentro da Não Batista. chegou de cara, assim, né. Vou Não, chegar não, com nem calma, nem já conhecer queria. o terreno. E precisei passar por um detox, Claro, assim, claro. também, né, liberar algumas coisas. E E aí você trouxe um agora pessoal contigo também, né? trouxe, teve Naturalmente também, aí foi algo foi natural, eu acho que eu as pessoas quis sentiram essa vontade também, esse desejo. eu sempre fui muito transparente com as equipes que eu liderei, em tudo, assim. Então, eu fui transparente com eles também, e aí eu percebi que era uma coisa que já não estava só na minha cabeça. Uhum. Eles também já estavam pensando daquela forma, né. Então eu vi que eu trabalhei de uma forma muito diferente, eles entenderam, e muitos acabaram vindo para cá, estão aqui, ninguém se perdeu, né, estão todos aqui. Então, pessoas que entenderam, assim, de fato, o evangelho, o chamado, não se dobraram às doutrinas, e estão bem, sabe, seguindo a sua vida aí. E acho que por conta disso também, o trabalho com o jovem, né, ele Pois foi é. desenvolvendo, assim, de uma forma muito natural. Então eu fui percebendo essa questão de dons, né, então que no mundo lá fora eu sempre trabalhei com área de ensino, eu sempre tive que dar aula. Então eu sei que isso é É um dom dom de natural Deus. o seu, É dom, eu é dom, sei, é como eu Deus digo, te deu. né, eu posso não saber fazer algo, se eu aprender a fazer eu vou saber ensinar. Então já dei aula de várias coisas, aula de informática, aula de autoescola, já fiz várias coisas assim, muito treinamento profissional. Eu falei: "Eu vou entregar o meu dom para a igreja". Então quando eu cheguei na igreja, meu primeiro ministério foi com a área de ensino, né. E aí quando eu comecei a estudar mais e mais, eu falei: "Não, é isso". Então vindo para cá, é mais ou menos esse trabalho que a gente tá fazendo também, né, Uhum. nessa Com questão imersão, com imersão agora, né. Como eu falei antes, bacana. tentei fugir do jovem, do adolescente, não, Não não tem como, não deu, tem o jeito. pastor Gabriel pegou, vamos fazer. Então, começando a ajudar esse trabalho com eles agora. E é fundamental, porque olha, você tem uma vivência, uma história forte de vida, desde antes da conversão, o momento que você realmente se aproximou de Cristo de verdade, e falar sobre essa questão da identidade de gênero, que é tão, ideologia de gênero que é tão colocada hoje em pauta, e a gente sabe que a adolescência é um momento crucial para essa identidade, para as Exato. crianças de repente seguirem caminhos não tão legais assim, Sim, não focados em Jesus Cristo, né. Então é um sim. momento que de repente é importante esse foco, É. tá aí. Eu acredito que essas coisas que você passa e você de fato vence, supera, isso acaba sendo propósito para você, porque quando eu passei aquele momento de imersão naquela escola missionária, muitas pessoas depois vinham trazer as suas queixas, as suas Eu lutas imagino. na área de sexualidade, né, que aí não é só uma questão, a homoafetividade, não, é a Não, pornografia, é a eu ia te masturbação, falar, a gente fala é o muito adultério, a gente fala é muito o da abuso. muito. A pornografia inclusive é muito pouco falada, você não acha? A gente Sim, vê você, claro, vai estar com os jovens agora, com os adolescentes, porque sempre foi visto como algo na nossa geração, então na minha era algo super natural. normal. Normal, inclusive se você não, tá super você tem que ter acesso a tudo isso para você se descobrir.
E não, a gente sabe que não, né? Eles não Não é adoecem. assim. É, Exatamente, né? é. Então, tratar esse assunto com clareza, com os jovens e adolescentes é muito importante. É, porque é aquela E coisa, sempre com foco, né? Com a luz da à palavra. luz da A luz da palavra. palavra. Porque o que a gente entende é que, assim, a criança, não, o ser humano em si, ele tem um tempo correto, que ele vai entender melhor sobre a própria sexualidade. Se ele for exposto a qualquer tipo de situação antes do período, você causou um trauma, você causou um problema, né? Então, quantas crianças são induzidas à pornografia de Nossa. pequeno, né? O pai, às vezes, sem sabedoria, vou te Uhum. mostrar, sabe? Então, assim, a questão dos abusos que mexe muito com isso. Então, eu comecei a receber muita demanda nesse sentido e acompanhar o pessoal nesse sentido. E aí, hoje, a gente tá numa luta aí, questão da guerra ideológica, né? Uhum. E a gente Muito trabalhar forte. com adolescente, porque isso atrai muito o jovem por causa das 3 coisas que eles mais procuram, né? A questão da identidade, do quem sou eu, né? A questão de Eu posso ser qualquer pertencimento. coisa, posso ser o É, que eu quiser. Hoje eu posso exatamente. ser. Hoje eu posso gostar de mulher. Amanhã eu posso gostar de homem. É, Ah, depois de amanhã, se eu tiver vontade, eu posso gostar dos dois. e Depois eu posso não gostar de nenhum também, né? Porque agora tem também quem não gosta de é o ninguém, é assexuado. assexuado, né? Hoje tá assim. Então, que loucura isso. Eu E acho, realmente a pessoa não é livre dessa não, de forma forma, Thay. alguma. De forma alguma. É uma prisão a pessoa realmente não se entender, não saber quem é você. Eu sou homem, eu sou mulher, e a gente está aqui longe de qualquer preconceito. Lógico, sem. Não é isso. A questão aqui é realmente existe um sexo biológico. Sim, E negar isso é negar a própria criação, exato. Aquela coisa, né? negar a É ciência, mesmo. né? Eu vejo É, até assim, você tá dizendo que Deus errou ao te constituir mulher, é sabe? sério demais. Então eu vejo assim, eu acho que até a missão, o propósito que você precisa cumprir aqui, você só poderia cumprir sendo mulher. Então, pra mim, ele é muito mais Muito extenso, né? mais, muito mais. Então, quando você pega, principalmente adolescentes, essa questão da identidade, do pertencimento, que eles querem ter né, um Um grupo a grupo, pertencer, sabe? E a questão do propósito, porque eles querem ter um pra quê eu estou aqui. Então, quanto mais cedo você chega nesse adolescente, melhor. com a palavra correta, com a informação correta, com a orientação correta, menos risco você vai correr De perdê-lo de pelo perdê-lo para caminho, pra enfim. uma ideologia, E sabe? mais ainda, o detalhe importante de a gente falar aqui em relação como você disse, o acolhimento da igreja, né? Que você teve Sim, na igreja também, né? Que você sim, deixou. sim, Como acolher essas pessoas? A igreja tem que estar de portas abertas, com certeza, com acolhimento, com mas toda com a certeza. verdade. Exatamente. Eu acho que a gente tem aí um paralelo bem perigoso, né? Porque há muitas igrejas hoje que pregam essa liberdade. Deus te aceita como Sim. você é. Uhum, Então você pode fazer o que você quiser, uhum, desde que você faça, você tem amor no teu relacionamento, tá tudo bem. uhum. Mas Foi aí que tá, né, Thay? Não é esse o é, verdadeiro amor, né, de Cristo. foi inclusive o que eu preguei no imersão aqui, que eu falei, né? Quando você olha para a frase Deus é amor, qual que é a palavra mais importante dessa frase? Deus. Deus. Ou seja, é Deus que define o que é amor. Não é o que eu penso ou o que eu sinto sobre o amor que define quem é Deus. Então existe uma forma para você amar. Existe uma forma, inclusive, para você amar a Deus. Então, sim, você pode, você deve vir para a igreja da forma como você está. Mas justamente porque Deus te ama, Ele não vai permitir que você permaneça como você está. Então, assim, se você pudesse viver a vida de qualquer jeito, porque Deus me ama de qualquer jeito, Cristo não precisava ter morrido. Porque O o sacrifício na evangelho, cruz não valeu de nada. lógico, o evangelho ele exige transformação. Cristo não diria: quem quer vir após a mim, larga tudo, pega a tua cruz Pega e a tua cruz e segue-me. segue-me. Ele não diria, né? Se você ama mais teu pai e tua mãe, você não pode ser meu discípulo. Se você ama mais teu esposo, teu trabalho, você não pode ser meu discípulo. Então, isso exige negação. E aí é que as pessoas às vezes, mas se eu for para a igreja, eu preciso parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Precisa. Na verdade, assim, Não é ir para a você. igreja, é ir a Cristo. Exato. Muita gente vem à igreja e não para com É. seus pecados de estimação, né, Thay? E isso é uma caminhada. Porque eu até penso Caminhada. assim, ó, talvez no começo você não precise parar de fazer nada, mas vai chegar um momento que você não vai mais ter necessidade de fazer isso. Não vai ter sentido Exatamente. isso. Você vai parar de uma forma natural. Só que você tem que estar disposto a conhecer esse Deus que entregou um filho por você para que você tenha vida, né? Então, aí as pessoas têm, mas o meu pecado é muito grande. Eu era uma que falava isso para Deus. Eu falei, Deus, você me perdoa, pai, mas ó, vamos ser realistas Não tem aqui. jeito. Depois, Tipo assim, depois do que eu fiz, não tem solução, era não, né, aquela Thay? coisa assim, foi até depois, porque assim, eu continuei caindo em pecado. Eu falei, cara, eu tô vindo te pedir perdão todos os dias, praticamente pelo mesmo pecado, isso cansa.
Mas aí o que que eu percebi? É uma falsa humildade você falar isso. Porque quando você fala isso pra Deus, eu tô cansado de pedir perdão sempre pela mesma coisa. É como se você dissesse: o meu pecado é tão sério, gente, é tão sério, é tão grave, que nem Deus pode resolver. E aí tá tudo bem. É. E aí deixa assim, Então, assim, né? Eu não vou me sacrificar a esse ponto. Deus não Que Deus faz não obra vai incompleta. querer, Deus não vai me aceitar mesmo, então deixa assim, como tá, que tá tranquilo, né? Eu volto pra minha zona de conforto e fico Exato. lá todos os dias pedindo perdão e Exato. pedindo desculpa pra Deus, mas daí tô lá continuando com aquela minha É vida. cômodo. É. Então, assim, Deus não E faz a longe obra disso a gente incompleta. falar, né, Thay, que a gente somos todos pecadores, todos os Lógico, dias a gente comete nossas falhas, lógico, lógico. todos os dias a gente tá aqui, né, pedindo perdão pra Deus e tentando ser cada vez um ser humano melhor e tentando seguir uma vida de santidade, que é o caminho Sim, do cristão, mas arrependimento, como até o pastor Ciro comentou no último sim, culto, arrependimento. exato. Arrependimento te leva a não cometer de novo aquele pecado, como você bem disse aqui, Exato. né? Uhum. Mudança de vida, mudança de decisão. Eu decido não cometer mais esse pecado. É, e não é algo fácil, porque assim, às vezes é um estilo de vida da pessoa. Que você tem que Uhum. abrir mão de amizade. Tipo, eu O saí de São ambiente, Paulo por claro. conta disso. Porque assim, as amizades, o estilo de vida, tudo era muito facilitador para aquilo, né? Então, você precisa quebrar esse paradigma. Isso dói, isso custa, né? E aí, você se depara com essas situações, e quando você acha que não, eu vou seguir assim e tá tudo bem, você não tá de fato entregando tua vida. Tem uma frase que eu acho incrível que fala: o dia que o teu pecado doer em você, que você chorar porque realmente doeu em você, porque você percebeu que aquilo fere Deus, esse é o dia que você não presta pra mais nada, você só presta pra ser crente. É nesse nível que a gente tem que chegar. Então é óbvio que assim, a gente é tão incompetente que nós não temos capacidade nem pra nos arrependermos, que é o Espírito Santo É que o gera o Espírito Santo que arrependimento, gera, exato. sabe? E também Tem toda a parar razão, tem toda a razão. é. E também parar com essa, como você falou, essas pessoas têm que ser acolhidas, é óbvio que elas têm que ser acolhidas. Só que geralmente elas vêm pra cá com essa imagem de que assim, não, meu pecado é muito sério. E é importante a gente falar isso, porque pra Deus não existe aquela coisa de pecado, pecadinho, pecadão. Existem consequências diferentes, né? Uma coisa é Claro, você trair claro. sua esposa, outra coisa é você trair, se revoltar contra ela, espancar e ela morrer. Uma consequência diferente, mas o pecado em si, sabe? Então é aquela coisa, se alguém sabe, por exemplo, o pastor traiu a esposa. Nossa, aquilo é um escândalo. Mas foi com um homem. Meu Deus, agora é pior ainda. É. Então, assim, é um pecado de cobiça. Igual a qualquer outro. Então, todos nós passamos por atrações indevidas. Quem é solteiro pode passar por atrações de desejar pessoas que não é o seu cônjuge. Pode passar por situação da pornografia. Quem é casado pode passar por situações de desejar outra pessoa, né? Então, são muitas situações assim que a gente tem que colocar junto e acolher esse pessoal. Então, esse pessoal que vem, muitas vezes não fica, uma porque é confrontado e não quer ser confrontado, ou quer achar uma igreja do amor que tudo Isso, pode, e uma quando teologia começa liberal. isso, quando começa a perceber que exige mudança, desiste. Aí já. Mas tem aqueles que vêm desejando uma mudança sincera Uhum. e realmente estão em luta porque não conseguem. Então essas pessoas, elas precisam, em primeiro lugar, ser evangelizadas, conhecer a palavra, conhecer o sacrifício de Cristo. E em segundo lugar, precisam ser discipuladas, ser acompanhadas. Então aí entra aquela coisa, né, o papel do conselheiro, É. de você confrontar em amor, de você exortar em amor. Então assim, você pode falar o que você quiser, eu vou te ouvir. Eu não estou aqui para te julgar. Exatamente. Isso é muito bom. Muito Mas é bom. minha Mas minha obrigação obrigação é te dizer te que dizer você não está no caminho certo, que exatamente, está desagradando a exatamente, Deus. exatamente, Não tem outra maneira de exatamente. te falar isso. É, Tá porque aí. no final, ninguém vai ser classificado pelo pecado que comete. Isso não existe. Na Bíblia, não existe. Né? Para Deus, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que estão mortas espiritualmente, ainda não conheceram a Cristo, não têm o selo, não têm o Espírito. E aquelas que estão vivas espiritualmente, que já receberam o selo da promessa, já se batizaram, têm o Espírito Santo. Então, esses são os dois tipos de pessoa. Então, às vezes a gente fala, mas o cara é tão bonzinho, é tão isso, tão aquilo, vai pro inferno. Pois é. Por quê? Porque se ele não reconhecer Cristo, não reconhecer que precisa de reconciliação com Deus, se não tiver o Espírito Santo, se não tiver... Por isso que a gente fala que a salvação é É individual. individual. É individual. Então, A igreja assim, tem esse papel de comunhão, de agregar, de aconselhar, de dar o caminho, a direção, é, claro, né, com base na Bíblia, na palavra, na fé, no Evangelho.
Mas é você que decide. Você não, é Jesus que te. Mas é Exato. você que abre, né? A gente precisa Porta ter alguém que anuncie. que anuncia. O Espírito Santo faz a obra de convencimento, né? E você vem a Cristo. Então, assim, Cristo foi a você. Você responde a Cristo, na verdade, né? Então, tem pessoas que talvez, às vezes, acham que estão convertidos e não estão, né? E tem aqueles que, às vezes, ficam brincando com a graça, né? E tem aqueles que prontamente respondem ao chamado e realmente entendem. Não, é isso aqui, mergulham, procuram, Como né? é que você tá pra gente fechar, Thay? Porque senão a gente vai ficar aqui horas e horas Vamos, e é horas vigília. falando. Me falaram que é vigília hoje aqui. É, né? Vamos ficar aqui, né? É, em relação aos adolescentes e jovens, Thay, como é que você vê essa. Esses tempos atrás eu escutei alguém falando que os jovens e adolescentes não estão na igreja. Eu não vejo isso aqui. Eu vejo muitos adolescentes e jovens envolvidos, participantes da palavra, com vontade de conhecer a Jesus cada vez mais, sem vergonha Sim, de dizer eu sou cristão, eu sigo a Jesus, colocando na internet, sim, se posicionando de alguma às vezes forma. nem com tanta clareza, nem com tanto discernimento, que Uhum. ainda estão desenvolvendo, né, aprendendo, mas com muita devoção, muita fé. Como que você enxerga isso hoje? Você acha que realmente eles estão aí abertos à palavra e entendendo isso com o propósito que vieram ao mundo? Eu creio que aqueles que estão já fazendo parte, eles têm tido esse entendimento. Porque o adolescente, principalmente, muitas vezes ele ainda tem uma dependência dos pais. Então, se o pai não fala isso em casa, se o pai não leva de alguma forma, se o pai não tem, pai e mãe, né, que eu falo, não Claro. tem essa cultura, talvez seja um pouco mais difícil para ele ouvir a respeito de Deus. E lá fora eles ouvem muita coisa. É. É por isso que é importante o adolescente se posicionar lá fora, para que alguém também fale sobre Cristo, para que algum adolescente ouça que existe um Deus e tenha esse interesse. E eu tenho certeza absoluta que Deus tem interesse no coração do adolescente, principalmente interesse no coração das crianças, que você pode ver que hoje é a classe mais atingida, né, mais atacada, são as Mais. crianças. Então, É onde o diabo trabalha bem, né? Trabalha muito exatamente, bem. exatamente. Então, aqueles que estão aqui, eles têm esse desejo. Eu acho que a gente tem que orar sim pela nossa juventude, pelos adolescentes, pelo jovem, pela criança, para que de fato eles estejam aqui. Ter um trabalho de evangelismo assim para alcançá-los e quando estiverem aqui dentro ter esse papel de discipulado. Então, eles precisam ser expostos à palavra, né? Então, a gente sempre tenta atrair o jovem com um culto diferenciado, né? Com comida, que, meu Deus do céu, né? Isso atrai, isso é bom. Mas Mas, não deve ser o foco principal. exato, entre uma coisa e outra, É. a palavra. Então, eu vejo que a gente tem uma geração assim, graças a Deus, Deus tem levantado os dele, né? Jovens que estão com o coração realmente entregues, que querem uma mudança, querem uma transformação. Mas eu vejo que a gente precisa Avançar muito. avançar. A gente precisa avançar. Então, ter pessoas cada vez mais posicionadas, né? Respondendo ao chamado do envia-me a mim e ter esse trabalho, né? Eu até brinco que Deus me poupou, né? Eu demorei para trabalhar com adolescente. Eu trabalhava com jovem adulto. Mas eu trabalhei, Deus não me poupou, né? Então, ele cuidou, assim. E é muito diferente trabalhar com adolescente. Porque eles têm dúvidas primárias, Não, assim. genuínas. E É. eles não têm vergonha nenhuma de Não, eles perguntam perguntar mesmo, eles e falam de mesmo. expor também. É muito gostoso. Eu acho que assim, o líder que ganha o coração de um adolescente, você pode ter certeza, é um líder que precisa ser muito bem trabalhado, viver debaixo da graça de Deus, para que possa levar esse adolescente. Esse adolescente vai longe. É o cara que vai fazer acontecer, né? Porque como a Bíblia diz, eles têm força, né? Eles têm essa alegria, eles têm essa força. Deus deu a eles a força. Então eu vejo que é uma geração pra gente lutar e que vale a pena, assim. Com certeza. Tá, e adorei conversar contigo. Obrigada. Que bom ter você aqui na Igreja Batista Central, ainda mais nesse ministério tão bonito, né, dos jovens e Sim, adolescentes, sim, sim. trabalhando no Imersão, junto com o pastor Gabriel também, e com toda a igreja. Sim. E que a gente consiga aí fazer cada vez mais e melhor para essa juventude. Amém. Sempre aí colocando Deus à frente, Jesus Cristo. E a Amém. palavra, né, o Evangelho,
Com que é o certeza, principal. com certeza. Obrigada por esse tempinho aí. Imagina. Que isso edifique, né, a vida de quem está ouvindo, que possa ser de crescimento para a igreja e que essa igreja continue abençoando a tantos como faz comigo. Tá certo. Gente, é isso aí. Obrigada por vocês terem ficado com a gente até agora, né? E acompanhe aqui nas redes sociais nossos próximos episódios do IBC Cash. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.